Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Roberts Talks. Toda entrevista eu falo sobre o poder da educação, que é o passaporte para a liberdade de todo ser humano. A minha entrevistada de hoje é uma educadora e atriz. Ela acredita que a educação e a arte salvam. Com participações em novela e também no cinema, hoje ela vem contar para a gente dos projetos e do amor que tem por sua profissão. Confira a trajetória de Maria Flor. Robert Talks. E hoje eu estou de frente com uma mulher que é educadora, artista, ela é atriz. Para você que está no Brasil, já viu em novelas e fazendo vários projetos. Ela tirou hoje uma horinha da sua agenda para vir contar um pouco da sua trajetória. Seja muito bem-vinda, Maria Flor. Olá, Jorge. Quanto prazer estar aqui conversando com você. Uma honra, uma alegria grande, viu? De estar tendo essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha história. O prazer é todo meu. Bom, vou dizer que o prazer é todo nosso, da nossa equipe. Hoje você vai contar para brasileiros e cidadãos do mundo. É isso aí. Capítulos desse louco livro que se chama Vida. Então vamos lá, né? Vamos fazer uma viagem ao passado. Começa contando para a gente como foi a infância da Maria Flor. A minha infância foi uma infância... Eu não vou dizer que foi uma infância tão ruim, né? Foi uma infância que eu tive o brincar, eu tive a oportunidade de estudar, né? Apesar das nossas barreiras e nossas dificuldades, mas os meus pais sempre foram voltados a dar um pouco desse bem para nós, que é a oportunidade da gente brincar e da gente estudar, porque eles foram muito voltados à educação. Então, eu fui criada numa cidade pequena, onde eu tinha espaço para brincar, onde eu vivia, eu pegava na areia, eu andava de bicicleta, eu jogava bola no campo de areia, eu fazia muitas coisas que uma criança tem que fazer. Muito bom. Entende? Você está falando de algo muito interessante. Você falou agora que uma criança tem que fazer. Hoje, com esse avanço da tecnologia, a gente vê que as nossas crianças pouco brincam na rua. Hoje está todo mundo já na internet, no telefone. E é isso. É essa alegria de ter o prazer de conviver com outras crianças, brincar com outras crianças, é ser criança, né? Acredito eu, com esse avanço de hoje, as crianças estão deixando um pouco daquela inocência que a gente tinha quando nós éramos pequenos. Então, com isso tudo, com essa oportunidade é, de brincar, de se sociabilizar, né? Como foi para você entre quando você fala da educação, seus pais voltados para a educação, e todo programa eu falo, né, como é importante a gente ter a consciência que a educação é o único passaporte para a liberdade do ser humano. E com isso, como foi para você na escola, academicamente? Conta um pouquinho para a gente. A escola. Eu estudei numa escola pública. Hoje eu, como professora, valorizo isso, porque eu vim de escola pública,
Eu morava numa cidade pequena, onde a gente tinha o curso primário, né, o fundamental naquela época, né, e o ginásio. Então, eu tive a oportunidade, mesmo na escola pública, de ter bons professores, né? E eu tinha uma professora em casa, né? Uma professora primária que era minha mãe. Então, a educação, para mim, eu digo que a educação é o melhor caminho que a gente tem, independente de que ela seja pública ou privada, né? É o único caminho, porque foi a educação que me deu todas as oportunidades que eu tenho hoje, Jorge. Uhum. Bom você falar sobre isso. O poder da educação. Hoje você, como professora, e além desse trabalho em sala de aula, a gente sabe que você desenvolve também um trabalho artístico, né? Que mais para frente a gente vai chegar no seu lado atriz, nas coisas que você veio fazendo para chegar na televisão. Mas hoje, para você, né? Hoje você é professora. Como foi o terminar do segundo grau, que hoje a gente chama o ensino médio? Você já sabia que Então, queria ser professora ou naquela época você ainda não sabia que profissão queria ter? Como foi para você? eu vou contar um pouco dessa história. Essa história, assim, na cidade que eu morava, porque eu sou de Ilhéus, mas os meus pais moravam numa cidade próxima, porque a minha mãe trabalhava nessa cidade, né? E lá nessa cidade, a gente só tinha o curso de magistério. Então, eu saí do ensino fundamental, fui para o ensino médio, direto fazer o magistério. Uhum. Né? E aí eu fui gostando. E como lá em casa, além de eu estudar, eu ajudava também minha mãe a colecionar as provas, né? Isso foi me dando aquela vocação para atuar em sala de aula. Foram 3 períodos que eu tive quando eu saí do fundamental para o ensino médio. Por quê? Eu atrasei um ano, né? Porque eu perdi um ano. Então, Uhum. em vez de me formar aos 17, 18, eu formei, ia completar 19, né? Terminei o magistério. E aí foram 3 anos de primeiro, segundo e terceiro ano do magistério, onde eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio em sala de aula, né? De alfabetizar e trabalhar com os meus alunos. Então, foi aí que eu fui pegando mais ainda o gosto pela educação. E eu sempre falava para minha mãe, eu quero ser pedagoga, né? Eu quero ser pedagoga. E na cidade que eu morava, a gente parava no magistério porque não tinha como eu cursar uma faculdade, porque lá não existia. Ou eu ia para Ilhéus, Uhum. morar, né, e tentar lá cursar a faculdade, entrar numa universidade pública, porque entre Ilhéus e Itabuna, tem a faculdade UESP, né, que era a única faculdade naquele tempo que dava oportunidade ao aluno que não podia pagar uma faculdade, principalmente as faculdades de pedagogia. Se você não conseguisse uma boa colocação na UESP, você parava ali, terminava o ensino médio e parava, porque os seus pais não tinham condições de lhe pagar uma faculdade. E como lá em casa éramos 3 na época, que hoje nós somos 4, que depois veio a minha irmã, então, não conseguiu o S e parou. Então, com isso, eu comecei a trabalhar. Né? Comecei a trabalhar e aí eu ia fazendo cursos, não deixava de estudar e tentando, né? E pensando sempre no lado pedagógico, sempre no curso de pedagogia, né? Uhum. Sempre pensando, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de entrar numa faculdade, eu escolhi a pedagogia, Por né? influência, Então foi podemos dizer que a sua fonte de inspiração para ir atuar como professora seria a sua mãe? também, tá muito, entendeu? Muito.
Ai, eu digo, até as pessoas que me verem, me conhecem, falam assim, mas como você é parecida com sua mãe? Olha. E a didática do magistério me ajudou muito a atuar em sala de aula, principalmente para levar para a criança, para o adolescente, o amor, porque não Uhum. existe uma educação sem amor, sabe? É. Você tem que amar e você tem que amar o que você faz, né? Então, foi o magistério que me passou isso. Foram os professores da minha formação de magistério, que eu lembro de todos eles e não sai da minha mente, né? Foram os meus professores do magistério que me ensinaram a ser educadora. E a educadora que eu tinha dentro da minha casa, que me ensinou muito como tratar um aluno, como tratar a família dele, né? E é isso. Agora vamos falar um pouco, como você já tocou, né, nessa sua fonte de inspiração e hoje como professora, a gente sabe que existe uma diferença enorme em relação ao ao ensino privado e o ensino público, né? Pelo menos na minha época, na época que eu morava no Brasil, que eu cresci, eu me formei no Brasil, e depois que eu vim fazer faculdade aqui, então, assim, naquela época era tudo muito complicado, né? Quem estudava em escola pública, de certa forma, era menos favorecido do que quem estudava na escola particular. Hoje, qual é a sua visão em relação a isso? Continua a mesma coisa? Houve uma mudança no MEC para que a escola pública viesse a ter um ensino mais forte? Como que você hoje, como professora, você sendo uma profissional da área, vê o ensino no Brasil? Então, eu hoje vejo assim, hoje, para aquele tempo que eu estudei, que eu me formei, que eu tive que entrar na faculdade, onde a gente tinha poucas oportunidades de níveis superiores, de faculdades que nos ajudassem a ingressar, eu vejo que hoje avançou muito nesse sentido, entendeu? Se tem mais universidades, se tem mais oportunidades, é, melhorou muito a oportunidade do aluno, do jovem, ingressar na faculdade, tanto na faculdade quanto nos cursos técnicos, né? Então, por esse lado, avançou muito, sim, né? Muito, melhorou muito. A gente vê diversos cursos nas áreas, a gente vê diversas universidades que antes um aluno que não tivesse, uma família que fosse vulnerável, uma família que não tivesse condições de pagar um nível superior, né? E ele não conseguisse entrar numa faculdade pública, ele estacionava ali. Ele não Uhum. conseguia andar, não conseguia caminhar, não conseguia dar continuidade aos estudos dele. E hoje não. Hoje o aluno tem essa oportunidade. Por quê? Porque tem as bolsas, né? O governo ajuda com as bolsas. Tem as bolsas, tem o ProUni e outras formas de ingressar numa universidade, Jorge, aqui no Brasil, né? Mesmo o aluno saindo de uma escola pública. Entendo. Eu toquei nesse ponto somente porque é, como eu vim para os Estados Unidos, né, então a gente vê a diferença educativa. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, de 0 a 18 anos, todo mundo tem direito à escola. Né? E temos direito à escola de forma gratuita, para todos. Para todos. Independente dos status, se está legal ou ilegal, a criança aqui não vende bala em semáforo, a criança aqui não vende água na rua para estar ajudando dentro de casa. Não, criança tem que estar na escola. E ainda assim, quando eu chego no Brasil, nos dias de hoje, eu vejo, né, que muitas crianças ainda
vendem bala, estão no semáforo e não estão na escola. Como professora, como você enxerga isso e como, na sua opinião, poderia ser diferente? Então, Georgia, na minha cidade, onde eu residia, a gente tinha o primário, né? Hoje não, hoje eu atuo em São Paulo. E aqui a gente tem diversas formas, porque hoje a criança fica na escola em tempo integral. Eu também, muitas vezes, paro e penso, por que essas crianças ainda estão fora da escola? Né? Porque ela tem o direito de estar na escola, o direito é dela. Eu trabalho numa escola hoje, onde eu trabalho com educação infantil, onde a criança fica o dia inteiro na escola, é o dia todo. Criança de 0 até 4 anos a gente trabalha na escola, entendeu? E assim, eu me volto a dizer, a gente precisa avançar, nós precisamos sim. Sabe por quê? Porque eu também não sou favorável a ver uma criança no sinal vendendo bala para ajudar a sua família, né? Enquanto ela deveria estar na escola estudando para no futuro, até quem sabe ajudar a sua família. Né? Mas a gente aqui ainda vê algumas situações, porque eu também saio, eu também vou almoçar fora, eu também presencio algumas cenas assim e fico muito triste. Aonde eu trabalho, aonde eu moro, aonde eu resido, a minha residência, eu não vejo, né? Mas assim, em alguns lugares de São Paulo, sim, ainda, principalmente quando a gente vai para o lado central de São Paulo, né? Então, isso nos deixa triste. E a gente faz busca, porque aonde eu trabalho, a gente vai em busca de criança, a gente busca, a gente procura, a gente incentiva para que venha para a escola, para que a família tenha a oportunidade e que a família tenha condições, né, de estar com sua criança, com seus filhos dentro da escola, porque é o local, é o lugar que uma criança tem que estar. É muito complexo, né, Maria, quando a gente fala sobre isso, porque a gente sabe Sim. que, por mais que sejamos educadores e queremos todas as crianças na escola, a gente sabe que é algo que vem de cima. O poder político, religioso, fala muito alto no Brasil, e com isso, né, esse poderio político, infelizmente, ainda não disponibiliza benefício para todo mundo, né? Porque quem não tem a oportunidade, por exemplo, na sua escola, de 0 a 4 anos de idade, vocês tomam conta daquela criança, cuida daquela criança, dá amor, mas depois de 4 anos de idade, a criança ela tem que ir para uma outra escola, um outro estágio de vida, na qual vocês que se preocuparam com 0 a 4 anos de idade não estão mais lá por elas. Então, são outros profissionais, são. E outra coisa, o compreender da família é muito complicado. Porque cada família tem uma história, né? Na verdade, cada criança tem uma construção, tem uma história, e isso tudo vem de dentro de casa. A educação, ela é tão fundamental que ela começa dentro de casa. No que o filho recebe do pai e da mãe dentro da sua própria casa. Então, em off, a gente tinha até falado sobre isso. Às vezes a gente vê uma criança que tem uma ação um pouco mais ríspida do que a outra, é porque dentro de casa, aquela criança provavelmente passa por aquele tipo de situação. Aquela criança que joga um copo, que joga uma água, aquela criança ela vê isso dentro de casa e reproduz fora, porque dentro de casa ela seria punida.
fora de casa, ela basicamente está fazendo com alguém da mesma idade. E o que se torna muito normal, e a gente sabe que, como educadores, isso não é normal. Então, o compreender de onde a nossa criança vem, para que possamos contribuir com que ela venha enxergar um mundo diferente, é uma batalha. Ser professor é estar sempre preocupado com quem chega em nossa mão, com quem chega na nossa sala de aula. Então, esse papel que é tão importante de ser professor no Brasil e ser tão mal remunerado, ainda nos dias de hoje, acontece. Então, o que acontece com o futuro do Brasil? Quem tem oportunidade em morar fora, buscar uma outra especialização, vai e não quer voltar para casa. Quem não tem oportunidade ainda fica no Brasil, busca outros meios para que consiga uma formação e que venha contribuir para uma educação no Brasil, sabendo que vai sofrer, porque ser professor no Brasil, abraçar essa profissão, né, é complicado. E, gente, quando eu falo da relação Brasil, é porque eu lecionei tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Então, eu pude presenciar que quando você chega e se apresenta aqui nos Estados Unidos para alguém que você é o professor, a pessoa tem um respeito em relação a você incrível. E ainda assim, quando você chega no Brasil e fala que é professora, existe ainda aquele tirar de sarro. Ah, professora, nossa, você sofre, né, minha filha? E muitos passam por isso, o que não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Então, o que você traz para a nossa entrevista, da sua preocupação com essas crianças, é algo que tinha que começar dentro de casa. E que muitas das vezes o pai ou a mãe, por ter que trabalhar, larga as crianças ali em tempo integral para que o pai e a mãe possa trabalhar para trazer para dentro de casa o alimento diário. Olha como é complicado ainda nos dias de hoje o sistema, né? E é um sistema que a gente sabe que não é só uma política que vem de cima, não. É um sistema político, é um sistema que envolve também religião, é um sistema cheio de dogmas, e nisso o professor ele fica como? Numa situação difícil, Isso. né? Mas olha, além de ser uma professora de excelência e se preocupar com a educação, você também busca outras áreas na sua vida relacionadas à arte. E através da arte, você também pode levar para outras crianças que, além da educação, a arte salva. Como tudo começou na sua vida em relação ao meio artístico? Então, agora eu vou falar um pouco de como tudo começou no meio artístico, no meio da arte. Eu, por um acontecimento, né, eu formada, trabalhando, tal, no sul da Bahia, em Ilhéus, e no ano, o que aconteceu? No ano que eu teve uma eleição, né, aconteceu uma eleição, tal, e os professores que trabalhavam no município de Ilhéus, eles dispensaram. Eu fui dispensada também, né, do meu contrato. E aí, o que ocorreu? Então, eu fiquei na cidade de Ilhéus sem trabalhar, né, na minha área que eu mais gostava de fazer, porque
Aí, eu trabalhei com alfabetização, fui para o Fundamental 1 e 2, né? Tive o ensino médio, tive alunos meus que passaram em 2 ou 3 universidades, né? Então, eu dei oportunidade, fui agradecida por isso, mas mesmo assim não consegui renovar o meu contrato. E com isso, eu tive que sair da minha cidade, né? Da minha cidade de origem, onde eu nasci, cresci, desenvolvi, estudei, cursei minha faculdade, dei aula, né? Tive que sair. Eu tinha um irmão que morava, hoje ele não reside mais em São Paulo, mas ele morava aqui. Uhum. E aí ele falou o seguinte: você está aí desempregada, tal, então vem para São Paulo para ficar comigo. E aí eu fiquei naquela enrolada: São Paulo, cidade grande, é muito agitado, eu acostumada a na cidade pequena, tal, é muita agitação. Eu tenho que fazer mudança, tal e tal. Não, aí você que sabe. E aí eu fui enrolando ele o tempo todo, enrolando, enrolando. E aí quando chegou um certo momento, eu não aguentava mais esperar, né? E aí eu disse assim, não. Aí eu morava com meu pai na época, só eu e ele em casa, porque os outros já tinham cada um tomado rumo, inclusive esse meu irmão. E aí eu disse assim, pai, então já que eu estou aqui sem fazer nada, sem trabalhar, formada, com meu conhecimento e tal, então eu vou embora. Eu vou para São Paulo, eu vou tentar lá. Eu vou tentar a área educacional em São Paulo. Aí ele, tá bom, você que sabe, minha filha, então você vai com Deus, tal. Né? Me organizei toda e vim. Quando cheguei aqui, eu ingressei na área da educação, né? Comecei a trabalhar, mas no mesmo ano, eu fui fazer um passeio em Vitória do Espírito Santo. Fui passear, tal, fui conhecer a cidade, e lá eu comecei a passear e fiz algumas fotos. Fiz essas fotos, tal. E o que foi que eu fiz? Aí apareceu assim, precisa-se de modelo de 18 a 80 anos. Aí eu disse assim, isso aí é coisa para... isso é uma piada, né? É uma piada. Mas mesmo assim, eu peguei algumas fotos minhas que tinha recente e mandei, fiz a inscrição, entendeu? Fiz a inscrição, tal, para a agência. Tá bom, terminei o mês, tal, e voltei para São Paulo, né? Quando eu estou aí, voltando a trabalhar, me organizando, tal, a agência ligou para mim, entrou em contato, perguntando se eu realmente era de fato, era a moça das fotos. Aí eu falei que era, então eles quiseram me conhecer, tal. Aí eu fiquei sem querer ir, tal, mas mesmo assim eu fui. Cheguei lá, fiz novas fotos, tal, né? Fiz um trabalho, fiz um book. E aí, quando eu estou aí trabalhando, continuava trabalhando na educação. Quando eu volto para casa, entrei em contato comigo a produção do Leão Lobo. Falando que ele escolheu alguns modelos da agência tal, e que queria conhecer toda a turma. Então, aí eu fui, né? Nesse embalo, eu fui e tal. Cheguei lá para fazer curso, foi com ele, com o Leão, né? Fiz curso com ele e tal, fizemos desfile, né? Desfilamos na passarela e tudo mais. E aí eu fui dando andamento, eu fui gostando. E aí ele falou assim, olha, quem quer seguir a carreira de ator, de atriz, aqui tem uma das melhores escolas de São Paulo, que é uma prima. E eu muito, porque eu já fazia teatro quando eu estudei no ensino médio, entendeu? Apresentamos uma peça de Capitu e Bentinho, da história de Capitu e Bentinho, que foi um sucesso na cidade pequena, né? Então, e aquilo já estava dentro de mim, já estava no meu coração. Mas eu achava assim, o meu tempo já passou, acabou, não vai mais acontecer, não tem como acontecer. Mas mesmo assim eu fui. E aí as pessoas me incentivando, né? E fui caminhando. Comecei a estudar o teatro na escola Macunaíma. Comecei a estudar o teatro, tal, fui gostando, interagindo com os colegas de teatro, os professores também. Eu fui vendo um mundo diferente, Georgia, no teatro. Eu fui me libertando de algumas coisas que eu ainda estava presa, sabe? E aí eu fui gostando mais e mais e mais.
E aí comecei a fazer montagem de peças, aí veio a pandemia. Aquela pandemia no mundo, e aí a gente, em vez de ir para a escola de teatro estudar, eu estudava online com o meu professor do Macunaíma, entendeu? Aí não parei de estudar, continuei estudando, e aí vieram novas oportunidades, vieram novos chamados, vieram o ingresso na novela, veio o ingresso num filme que está no YouTube, né? Ainda não tive a oportunidade de estar no teatro, mas eu quero ter essa oportunidade. A oportunidade que eu tive do teatro foi uma coisa bem pequena, que foi no meu curso de atuação, com a minha atual escola, onde eu estou terminando o meu curso. E aí foi indo. E hoje eu terminei um curso de pós-graduação em teatro, dança e música. Que E aí fui bom! gostando também da dança, fui fazer aula com o Carlinhos, né? Uma aula experimental, amei. E aí, o que acontece? E foi assim o meu ingresso na arte. Fui voltando a conhecer pessoas, né? Fui ganhando alguns títulos, algumas faixas, tendo algumas premiações. E aí, hoje eu não quero parar. Muito E eu bom, muito quero bom. continuar. E eu gosto de fazer, eu gosto de atuar. Eu gosto das minhas áreas de escolha, sabe? Fantástico. E é isso, eu quero continuar, eu quero ter novas oportunidades. A novela Romeu e Julieta me abriu um espaço. Eu fui muito bem recebida no SBT, né? Pelos colegas de elenco, pelos colegas de novela, por toda a equipe, né? É um lugar diferente, é um lugar que eu quero estar mais vezes. É na televisão. Muito bom. É isso aí, gente. Hoje eu converso com a educadora, atriz Maria Flor. Fica aí na tela para vocês a rede social dela para que você possa segui-la diariamente e saber mais sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo, tanto na educação como na arte. A gente vai para um rápido comercial, mas a gente volta já já. George Robert's Thoughts. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Robert's Thoughts. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que hoje eu converso com uma educadora e atriz, uma mulher que se preocupa com o poder da educação, o que leva para a sala de aula, com o conhecimento e também com as novas oportunidades no meio artístico. Que coisa boa! Uma professora que entende um pouco de teatro, televisão, tem aí também o filme no YouTube para todos vocês.
Maria Flor, conta pra gente como surgiu o projeto desse filme que você fez e está no YouTube hoje. Conta um pouco pra gente. Então, esse projeto desse filme, eu tive um convite de um diretor chamado Benço Nunes, aqui em São Paulo. Uhum. Ele entrou em contato comigo tal e disse que estava montando, criando esse filme, né? E me convidou para participar. E eu aceitei, né? E ele me deu o personagem que eu fazia, uma menina de rua, né? Nós fomos gravar na Lapa diversas vezes e em outros locais de São Paulo, né? O nome do filme é Heloísa, porque conta a história de uma mãe que ia em busca de seu filho, né? Ela perdeu o seu filho e ela vivia à procura dele, né? Então, assim, foi uma oportunidade que eu tive. Ele me mandou, depois do filme pronto, e depois dos episódios que ele editou, que eu fui ver as cenas. É uma cena muito que dá assim, uma tristeza, porque é o que acontece muitas vezes com as pessoas que não têm aonde morar, não têm oportunidade, são pessoas que são vulneráveis, entendeu, Georgia? Então, foi uma história que eu gostei muito de fazer. Eu Muito- gostei muito de fazer, E né? está no YouTube, não é isso? Todo Tá no mundo. YouTube, tá no YouTube, né? Só é colocar a história de Heloísa. Então vai aparecer, né? Quem quiser assistir o filme completo, tá lá. E também quem quiser assistir a parte onde eu atuo também está no YouTube. Muito bom. E aí, vamos falar um pouco, né? Bom, você tem um filme, foi convidada para fazer aí uma novela, tem uma experiência, teve uma experiência de set, né, dentro do SBT, Sistema Sim. Brasileiro de Televisão, uma televisão muito respeitada no mercado. Conta pra gente como foi, como surgiu essa oportunidade em gravar no SBT e estar ali, né, numa história que é tão conhecida, Romeu e Julieta, mas voltado para uma novela diária. Como foi essa oportunidade? Como foi isso para você? Então, a oportunidade de estar na novela surgiu também com um convite. Eu estava em casa e uma produtora da Trend me ligou, que foi também uma outra produtora, me ligou onde eu estava inscrita e disse que tinha essa oportunidade de eu estar fazendo essa pequena participação na novela. E eu imediatamente aceitei, né, para mostrar para o público o meu trabalho como atriz. Uhum. Né? E na novela Romeu e Julieta, eu tive essa oportunidade, o SBT me deu. Eu fui 2 ou 3 vezes, fui gravar lá, né, a participação na novela Romeu e Julieta. E eu me senti como se eu estivesse em casa, porque eu fui tão bem recebida no site de gravação, que eu fiquei super à vontade, ao mesmo tempo que eu estava com a barriguinha que estava dando frio, porque eu acho que cada trabalho que a gente faz dá aquele friozinho na barriga, né? Mas foi um trabalho que eu gostei muito também de fazer, que é uma novela que fala da pequena infância, né? Romeu e Julieta. Olha que história bonita. É. Então, eu amei estar lá, eu amei fazer esse trabalho, né? Eu gostei de ter essa oportunidade, esse contato de estar num set de gravação. Então, eu só tenho a agradecer por mais essa oportunidade de estar mostrando o meu trabalho, de estar mostrando o eu, a minha atuação, de estar mostrando o eu como atriz. E você também teve algo que um trabalho que você fez, você foi
E você está numa revista no Egito. Conta um pouco disso aí pra gente, né? A revista que saiu com você e circula internacionalmente. Como aconteceu essa chamada para esse trabalho da revista? Então, essa foi uma outra oportunidade que eu tive, que é uma revista que ela é confeccionada aqui no Brasil, mas que ela vai para o Egito, ela circula lá no Egito, e eu tive o convite da Marta Fox, na época, para ser capa dessa revista, né? Onde eu fui capa, onde a revista também contou um pouco da minha história, contou como eu comecei a minha carreira de atriz, né? Contou muita coisa sobre mim, né? Que está nessa revista, e foi assim que eu fui ser capa da revista Magazine em Ação, que circulou por um grande período no Egito. Muito bom, parabéns. É isso. O acreditar que você, como educadora, leva para a sala de aula e também mostrando para os seus alunos esse seu movimento artístico, com certeza cria no coração de cada criança a esperança que no futuro elas também vão ter, através da educação, a oportunidade em seguir outras carreiras. Isso é muito bom. A gente vai para uma parte do nosso programa agora, Maria Flor, que você não sabia. É um bate-bola. Eu te dou uma palavra e você me manda outra, o que vier na sua cabeça. Vamos lá, então. Bate-bola com Maria Flor. Um sonho. Um sonho. Ai, consegui realizar o sonho de atuar numa grande produção, numa grande novela, numa novela de horário nobre. Esse é o meu sonho. Uma vontade. Uma vontade de ver e de que todas as crianças, todos os adolescentes e jovens não desista da sua vida, dos seus sonhos, dos seus objetivos, que mesmo com todas as dificuldades, que eles persistam, que eles vão em busca, né? Que eles nunca deixem de acreditar, que eles possam realizar. Um lugar. Um lugar, a minha cidade. Eu moro em São Paulo, eu amo São Paulo, sabe? Eu gosto de São Paulo, eu gosto de residir em São Paulo, mas quando eu tenho a oportunidade de estar de férias, de estar em casa, é Ilhéus. Eu gosto de ir para Ilhéus, eu gosto de estar com minha família. Uma profissão. Pode ser as duas. Me dá aí a profissão que você me falar, a gente aceita. A profissão que você falar, a gente aceita. Eu amo ser educadora, de amar essas crianças, de amar esse adolescente, de ouvir eles falarem que é grato a mim, de ouvir a família estar bem, feliz. E também eu gosto da minha área como atriz. Eu sou apaixonada pela minha área da arte, de ser atriz. E eu quero muito atuar. Eu quero muito atuar no grande papel. Educação. A educação, para mim, é tudo. Eu vim de lá, meus pais não tinham. Meu pai sempre batalhou muito, minha mãe também. Então, assim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu consigo, os meus objetivos, os meus ideais, eu agradeço tudo a essa educação. Sabe por quê? Porque a educação nos leva além. É ela que nos dá a oportunidade. Um livro. Um livro? Eu gosto de um livro. Eu vou dizer por que eu gosto desse livro. Eu gosto muito do livro Cangalha do Vento.
Por quê? De Luiz Eudes. É um livro recente, é um livro que conta a história de um nordestino que veio da cidade do interior da Bahia e veio morar em São Paulo e lutou muito, e depois ele voltou para a Bahia, e depois ele voltou para São Paulo de novo, novamente. Essa história relembra muito a minha história, vindo de lá do Nordeste, vindo da minha cidade da Bahia, para a grande cidade São Paulo, que é a maior capital do nosso país. E eu cheguei aqui sozinha, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, eu tive que caminhar, né, sozinha. Quando eu não sabia de ir aos lugares, eu perguntava a um guarda, eu perguntava a um fiscal, né? E aí eu fui caminhando e hoje eu ando na cidade de São Paulo como se eu estivesse andando na minha casa, na minha cidade. Que bom! Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria? Se eu pudesse mudar algo no mundo, era de ver menos sofrimento nas pessoas, menos com menos dificuldades, com pessoas com mais comida na mesa, que o povo viva bem, entendeu? Então, se eu pudesse mudar isso, eu mudaria. Eu amo. Eu amo a vida, eu me amo, eu amo a vida, eu amo viver. Uma cor. Uma cor. Eu amo muito o azul, cor do céu, eu amo muito o vermelho. Eu amo muito essa cor que eu estou hoje. Que bom. Montanha, praia ou cidade? Sem falar, praia. Eu amo praia, eu amo Ilhéus, eu amo estar na minha cidade. Eu sou muito praiana. Um estilo musical. Um estilo musical. Eu gosto muito de. Assim, depende muito do momento que eu esteja. Mas eu gosto muito da MPB, viu? Muito bom. Teatro, TV ou cinema? A TV e o cinema. O teatro também, mas o TV a TV e o cinema me dá aquela, sabe, aquela vontade, aquela sensação, aquele querer, é a TV e o cinema. Para mim, ser uma educadora e atriz é? É maravilhoso. É tudo de bom. Eu amo ser educadora, eu amo atuar, eu amo ser atriz. Eu amo as minhas profissões e eu quero atuar mais vezes. Georgia, eu quero, é uma coisa que eu quero. E eu amo também ser educadora. Eu amo olhar para o olhar da criança e ver ele brilhar. Eu amo ouvir ele chamar assim, professora Maria. Eu defino uma mulher. Oi? Eu me defino uma mulher. Eu me defino uma mulher extrovertida, alegre, espontânea, feliz, que gosta de alegria. Então, eu me identifico com essa mulher, uma mulher empoderada. Família para mim é? Família para mim é tudo. É a minha família, é meu pai, é minha irmã que eu tenho, é tudo que acontece, eu socorro a ela. Eu não falei aqui, mas eu também tenho um filho, né? De um relacionamento que acabou não dando certo, e é meu filho. E é isso, é minha família. Eu quero eles perto de mim. Minha nora. Deus em minha vida é? Oi? Deus em minha vida é? Deus em minha vida é tudo. Porque eu acho que quando a gente tem fé, independente da religião que você esteja, ou que você queira seguir, ou até mesmo que você não tenha uma religião, mas se você crê em Deus, entendeu? Então é crer em Deus, entregar a sua vida na mão de Deus. Então, Deus para mim é tudo.
Maria Flor, minha querida, nós começamos essa entrevista fazendo uma viagem ao passado, você contando um pouco da criança Maria que brincava na rua, que com toda aquela inocência ia para a escola, se divertia. Você falou também nessa entrevista a oportunidade em estudar, oportunidade em dividir com a sua família aquilo que você aprendia. Depois veio a fonte de inspiração, sua mãe professora dentro de casa, e você se tornou uma profissional da educação. Nós fizemos nessa entrevista, falamos um pouco da educação do Brasil, a diferença da escola pública e privada. Eu falei um pouco do momento Estados Unidos e Brasil, né, naquela comparação da educação. Hoje ainda, infelizmente, nós temos no Brasil um ensino bom, mas o ensino não está para todas as nossas crianças. Vamos colocar desta forma. Ainda nos dias de hoje, infelizmente, não é assim que a lei acontece. Impondo educação, né, para todos. Que se fosse impor a educação para todos, como acontece aqui na América, creio eu que os nossos jovens, nossas crianças, iriam ter uma visão mais ampla, que a educação salva, porém a arte salva também. Você, nesta entrevista, também falou das suas oportunidades como atriz, em participar de uma novela, em ser capa de uma revista, e com isso participar e fazer outros cursos. E a sua entrevista hoje, com a sua trajetória, ela foi completamente pautada em algo que é muito importante, que o nosso Brasil tem que acordar para este assunto: o assunto educativo. De como vale a pena contribuir para a educação dos nossos meninos e meninas que vêm até a gente na busca do amor. Tivemos também nessa entrevista o nosso bate-bola. E no fim, eu te dei uma palavra Deus, e você falou assim: Deus é tudo. E esse tudo que move esse universo, que essa energia possa conspirar para que você se sinta cada dia mais realizada com todos os seus projetos, seja na sala de aula, seja na TV, no teatro, no cinema. Que Deus a proteja sempre. E eu te parabenizo pela sua história e muito obrigado por você vir dividir com brasileiros e cidadãos do mundo. Quando eu falo brasileiros e cidadãos do mundo, é porque a gente tem brasileiro morando em vários outros países que vão ter acesso a essa entrevista e, de uma certa forma, vão se identificar com você. Então, parabéns pela sua trajetória. E mais sucesso. Então, obrigado pela oportunidade. Uma honra estar aqui conversando com você, lhe conhecer. Eu já fiz outras entrevistas aqui no Brasil, mas essa é especial hoje. É mais que especial, é fora do país, né? Dentro e fora. Então, para mim, foi uma honra, é uma honra, e sempre vou estar à sua disposição, viu? Muito obrigado. E a gente aqui também. Quando quiser conversar e contar mais do que você vem fazendo no mundo artístico e no mundo educativo, vai ser um prazer abrir esse espaço para você. Tá bom? É isso aí, gente. Hoje aqui de frente comigo, eu tenho a educadora e atriz Maria Flor. Para você acompanhar o trabalho dela diário, fica na tela o Instagram, que hoje é a nossa agenda eletrônica,
que todos têm acesso e fica mais perto do seu artista, do seu professor, todo mundo se sente mais perto ali, falando um com o outro e dividindo momentos. Muito obrigado a você que está sempre ligado no nosso trabalho. Muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Talks. George Robert Talks.